No mês passado, cara, a gente teve dois episódios graves aqui de racismo, né? A gente teve um vereador que defendeu a Ku Klux Klan em plenário, né? Falou dela, muito bem dela, tá? E tivemos a queima de cruzes pela Brigada Militar de São Paulo, acho, de algum município de lá. Né? Enfim, o que significa isso aí, cara? A clã, né, cara? A clã foi criada, a clã teve três momentos, né? O primeiro deles foi lá na guerra foi na Guerra Civil dos Estados Unidos, entre os confederados e entre os nortistas, né? Que os confederados eram a favor de manter o escravismo nos Estados Unidos, porque eles eram das fazendas de algodão, enfim, né, cara? A mão de obra deles era escrava. E o norte dos Estados Unidos não. Era mais adiantado, então o norte era contra a escravidão. E teve essa guerra aí e tal, e o sul perdeu. E aí começou a criar a Ku Klux Klan, né, cara? E o vereador esse aí lá do Paraná, eu acho, cara, o Éder, não sei das quantas, que defendeu a Ku Klux Klan, disse que a clã foi criada para desarmar os negros. Quando na verdade os negros só se armavam, não se armavam. Quando podiam se armavam para se proteger dos brancos, cara. Porque os brancos, cara, eles matavam o negro, eles botavam fogo na casa dos caras, não tinham direito nenhum. Lá em 1913, eu acho, não me lembro a data, foram criadas as leis de Jim Crow, né? Que é aquele palhaço com a cara pintado de preto. Eram leis que a população, né? A população negra da branca, o negro não podia votar, não podia fazer isso, não podia estudar, não podia fazer nada, entendeu? O negro era uma subclasse para eles lá. E a clã tava ali, ó, influenciando, né? Matando, botando medo. Tivemos, por exemplo, um caso clássico aqui do Malcolm X, né? Do Malcolm X, que a família dele perdeu 3 vezes tudo que tinha. Botaram fogo na casa dele 3 vezes, cara. E mataram o pai dele numa ferrovia. Né? A clã fez isso. Né? E a clã utilizava cruzes, né? Com fogo. Que aí a gente veio para São Paulo. Na cerimônia de formatura dos caras lá. Os caras botaram fizeram a saudação nazista, que para eles não é saudação nazista. E botaram fogo numa cruz, que para eles era comum. Mas não, cara, isso remete com certeza a clã, cara. Um dos simbolismos mais fortes da Ku Klux Klan, que era queimar a cruz, né? Eu tinha lido que essa cruz era queimada porque eram queimados, significava que eram queimados dogmas cristãos ali, como igualdade, por exemplo, porque o negro para eles não era igual, o branco era inferior, né? É inferior nos Estados Unidos até hoje, segundo eles, né? E aí botavam fogo na cruz. É o que eu sabia, que eu tinha estudado sobre isso. Mas falando com um professor semana passada, ele me falou que não, na verdade a cruz é queimada por porque vem do ritual celta, né? E da Irlanda também. Né? Na Irlanda eles faziam isso, mas nada a ver com racismo. E o troço vem vindo, os caras, né, usaram pra clã. E essa defesa, assim, cara, da clã, ela é inadmissível, cara. Porque aí a gente volta. Mais um fato. O aniversário do Monteiro Lobato, que teve agora em abril, também remete isso ao tal do eugenismo, né, cara? Sabe o que é eugenismo, cara? Eugenismo é uma prática que começou, uma ideia que começou lá no Platão, lá na Grécia Antiga, na República de Platão já constava com isso aí. Né? E aí veio vindo que a eugenia é a prática da raça superior, né? Que o branco é a raça superior. E a eugenia é isso, é esse tipo de estudo, assim. Acho que foi Galton que criou isso. Acho que foi Francis Galton, alguma coisa assim. Que criou essa teoria aí, né? Do eugenismo, que o negro era inferior. E ele fez estudos e tudo, né? Depois, isso chegou no Brasil com Renato Kerr, acho que é Kerr, o nome do cara, Renato Kerr, que era um grande amigo do Monteiro Lobato, que na época escreviam, né? As pessoas escreviam, isso valia como documento. E o Lobato mandou uma carta pro cara e disse: bah, Renato, tu vê, eu apoio muito essa ideia, né? De pena não ter colocado. Aí o Monteiro Lobato fez um livro, né? O Presidente Negro, o nome do livro, que ele fazia uma distopia sobre o governo dos Estados Unidos ser governado por um negro. Eu não li o livro,
Mas era isso aí, cara. O cara deve ter feito só merda. O cara, né? O cara era racista. Deve ter escrito merda ali, né? Enfim, aí a gente falou pro Renato que que pena não ter colocado seu nome no prefácio. Nós temos que amadurecer mais essas ideias eugênicas e tal, né? E assim foi vindo, cara. E o eugenismo ele foi tão grave, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, que foram mais de 100 mil mulheres esterilizadas sem saber, negras, para não gerar filhos, cara, negros, para tentar acabar com a raça negra. Isso foi nos Estados Unidos, cara. E no Brasil também teve muito disso, muito, muito, muito. Teve uns 4, 5 casos que foi confirmado, mas teve muito mais que isso, né? Que são teorias de acabar com a raça negra, né? Que é o tal do eugenismo, esse aí. É o Francis Galton lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, o cara é Sir Francis Galton, né? O cara. E veio vindo, cara. E depois teve, eu não vou lembrar o nome do estudo também, que, puta, cara, não lembro agora, que ele analisava as pessoas pelo rosto, pela ossada, pela mandíbula, né? Puta, não lembro o nome depois eu vou lembrar, eu vou colocar aqui do estudo. Também, né, colocava o negro lá embaixo. E isso foi vindo e como a gente está se alongando, né? Mas enfim, o massacre de Ruanda lá, cara, é por causa disso aí também. Porque lá no início do século foram separados os Tutsis dos Hutus, né? Por causa do rosto, do formato do rosto, que os Tutsis eram negros brancos, né? Se pareciam com europeus, porém pretos, mas, né? Formato do nariz, etc, etc. E foi indo, cara. Eu sei que esse troço de racismo é uma bosta, cara, e o troço não acaba nunca, cara. Essa semana passada, indo uma vereadora foi no palanque e disse que as pessoas ficavam bravas porque ela era branca e bonita. Ah, cara, mano, velho, porra, cara. Mas enfim, cara, a gente começou lá com o assunto da comunicação, né, da formação de opinião pública, e acabamos por aí. Por quê? Porque, cara, vai fazendo essa merda aí, vai mantendo isso aí, esse discurso. Vai ver onde é que a gente vai parar, né? Vai indo, quando a gente tá tudo fodido aqui. Por causa desse discurso de merda aí. Mas, é isso aí então. Nós.